falar no microfone não é para que todo mundo escute, tá? É para a gente poder gravar poder ficar na gravação. Eu vou abrir aqui o meu slide. Hoje a gente vai falar sobre os sacramentos. Gente, que palavra estranha, né? Sacramentos. Algumas pessoas acham que é um negócio surreal, assim, estranho. Porque os sacramentos, eles nos lembram a Igreja Católica, né? E aí a gente, quem tem tradição católica vai lembrar de alguns sacramentos, né? Vocês conseguem falar de alguns sacramentos? Quem tem de memória, quem sabe? Alguns deles? Casamento, batismo e primeira comunhão, batismo nas águas, Eucaristia, Santa Ceia, o pessoal falou hóstia. Ler a Bíblia não é um sacramento, Maria, mas é bom, é um negócio sagrado. Bom, é importante a gente também saber o que é um sacramento, né? O que é um sacramento, André? O que é sacramento? Aham. É porque é difícil, né, a gente ter de... Aqui a Maria falou, é buscar a Deus. É algo relacionado a isso, Maria. A confissão deles? Não, a confissão deles, deixa eu ver aqui na minha colinha, que eu não sou católico, né? Eu já ia dizer para vocês. Não. A confissão não. A confissão faz parte da vida da igreja, mas não é um sacramento, tá? Bom, o sacramento, biblicamente falando, né? E os católicos também compreendem dessa forma, o sacramento é um sinal visível da graça de Deus. Lembra que eu falei agora de manhã sobre a experiência pessoal com Deus? Que são as coisas que a gente vê de Deus, que a gente sabe de Deus, né? Experiência pessoal com Deus. Os sacramentos são sinais visíveis de Deus que a gente pode experimentar. É isso que os católicos e os protestantes, eles se cumprimentam e compreendem. Mas há uma diferença. Os protestantes, portanto, nós, Igreja Metodista, os presbiterianos, os batistas, nós cremos que existem 2 sacramentos, somente 2. Os católicos acreditam que existem 7 sacramentos, né? Então, eu vou explicar para vocês hoje um pouquinho esses 2 sacramentos que tem tanto na Igreja Católica quanto na Protestante e um pouquinho dos outros 5 que são dos católicos. Bom, mas então, o que são sacramentos? A gente pode explicar de 3 formas, né, o que são sacramentos. Eles são sinais da graça de Deus, sinais da graça visível de Deus. Ao mesmo tempo que são uma instituição divina, né, foi Deus quem fez essas coisas. E depois serve para o fortalecimento da nossa fé. Então, os sacramentos servem como sinais de graça. Isso significa que são meios pelos quais Deus ministra a sua graça à igreja. Pensem nos sacramentos como se fosse uma avenida. Uma avenida que liga 2 quadras. As 2 quadras podem se comunicar por causa dessa avenida. Se não tivesse essa avenida, as 2 quadras não poderiam se comunicar uma com a outra. Então, os sacramentos é o meio, é a avenida, é o meio pelo qual a graça de Deus se manifesta na nossa vida. Isso aqui é ponto pacífico no cristianismo, né? Por ser uma instituição divina, outra característica do sacramento, procedeu de Deus, não foi o ser humano que criou. Claro, porque não foi o ser humano que buscou a Deus, foi Deus quem buscou o ser humano. Então, a gente entende que os sacramentos, eles são uma instituição divina, são práticas estabelecidas por Deus, né, pelo próprio Cristo, no seu ministério terreno. E, por fim, serve para o fortalecimento. Claro, se é meio de graça, nos fortalece, né? A graça de Deus, eu vejo a graça de Deus como se ela fosse uma vitamina, uma batida de banana, sabe? Algo que nos faz bem, que nos revigora. Vai muito além disso, né? Muito além disso. Então, ela serve para o nosso fortalecimento. Instrumentos que fortalecem a fé e promovem o crescimento espiritual. Pode vir, Isaac. Então tá bom. Então, são instrumentos que fortalecem a nossa fé. São instrumentos, né? São meios pelo qual o Senhor nos faz crescer diante dele. Então, isso são os sacramentos. Quais são os textos bases para esses sacramentos? Nós, protestantes, temos 2 textos bases. O que é importantíssimo? Há uma diferença entre a definição do que é sacramento para o católico e a definição do que é sacramento para o protestante. E essa definição do que é sacramento é que vai fazer a diferença, de fato, entre os católicos e os protestantes de 2 para 5. Então, o que é sacramento para o católico? Sacramento para o católico, segundo a doutrina católica, o entendimento católico, que é uma questão interpretativa, sacramento católico para os católicos é um instrumento de graça de Deus, né, que está disponível a nós. Já os protestantes entendem que sacramento ele é um instrumento de graça, mas ele é mandamento do próprio Jesus, instituído pelo próprio Filho de Deus. Ele instituiu.
Vocês conseguem pensar em algo que saiu da boca de Jesus que ele mandou? Consegue? Qualquer texto, que é algo que Jesus determinou, precisa ser assim, vocês vão fazer assim, da boca de Cristo. E de fazer discípulos. É um mandamento que saiu direto da boca de Cristo. Não é o que Deus falou através de Paulo, nem o que Deus falou, é o que Deus falou através da boca do próprio Filho de Deus. É o que Deus falou através da boca do próprio Cristo. Só que esse ide e pregar o evangelho não é um meio de graça para que você seja abastecido de Deus. Ide e pregar o evangelho é uma ordenança para que você possa manifestar a graça de Deus. Mas existe uma coisa que Jesus mandou, que é um meio pelo qual nós somos agraciados por Ele. Ide, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai. É necessário, vários lugares da Bíblia diz, é necessário crer e ser batizado. Quem crer e for batizado será salvo. Aqueles que criam eram batizados. Todos os que criam, eles eram batizados. Então o batismo é uma instituição do próprio Cristo. João Batista testifica isso lá no início do Evangelho de João, quando ele diz, virá alguém que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então o batismo é algo que é ordenança do próprio Jesus. Outra instituição do próprio Jesus, prática da igreja, que ele mandou a gente fazer para que nós sejamos agraciados por Deus, a Santa Ceia. Então esses são os dois textos. Alguém abre para nós aí, Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. E outro, 1 Coríntios 11, 23. Mateus 28, 19 e 20. E outro, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Quem achou primeiro Mateus 28, pode ler. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Obrigado. Agora alguém lê para nós 1 Coríntios 11, 23 ao 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Muito obrigado, Eliezer. Então aqui você viu que saiu da boca diretamente de Jesus esse mandamento. Não foi registrado nos evangelhos, mas foi registrado através do apóstolo Paulo, que Jesus disse, façam isso todas as vezes que vocês se reunirem. Mas qual que é o significado do batismo e qual que é o significado da Santa Ceia? Alguém arrisca dizer para nós o significado do batismo? O batismo e a Santa Ceia não têm poder neles mesmos, no ato, no ritual, mas tem um significado por trás e Deus é que dá poder a esses significados. Qual que é o significado do batismo na vida da igreja? Quem arrisca? Aqui a nossa professora respondeu, Respondeu bem. A professora Suzy respondeu que a purificação, simboliza a purificação. Simboliza a purificação da alma, de sermos limpos do pecado. E de fato, o batismo representa isso. O batismo representa a purificação, por isso que é com água, porque ele representa a purificação. O batismo das águas de João é diferente do batismo em Jesus Cristo. O batismo de Jesus Cristo é o batismo no Espírito Santo, nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Mas existe um simbolismo de unir-se à vida da igreja pelas águas. Lembra que Jesus falou que era necessário nascer de novo. Então nós temos uma vida, nós nascemos nessa vida, mas nós precisamos ter um novo nascimento, um novo jeito de ser. Isso, nascido de Deus, a Maria disse muito bem. Para que isso aconteça, nós precisamos de fato sermos batizados no Espírito. Mas algo que simboliza essa purificação é o batismo das águas. Então, se você creu, você precisa se batizar, porque é uma confissão pública de fé.
você está ali publicamente dizendo, eu diante de todo mundo aqui, de testemunhas, diante de Deus, e até de quem está passando por aí, vai poder ver de fato, eu testemunhando, eu quero nascer de novo, eu estou sendo purificado por Jesus, eu aceito Cristo na minha vida e eu quero fazer parte da vida da igreja. Então o batismo ele marca o início da vida de alguém na igreja. Por isso que, por exemplo, as nossas crianças são batizadas também, porque ali simboliza que elas estão de fato sendo incluídas na vida da igreja, são parte da família da fé. Desde o primeiro século, os apóstolos batizavam famílias inteiras, inclusive as crianças, né? Batizavam todos. Mas aí você vai dizer assim, mas a criança não tem entendimento para o batismo, né? Sim, do mesmo jeito que Jesus, como bebê de 8 dias, e todos os outros homens judeus com 8 dias eram circuncidados, que era o símbolo da aliança antiga na circuncisão, e eles não tinham entendimento, mas a sua vida deveria responder-se de fato. O que eles fizeram, eles testificaram no coração, né? Então, no início, as crianças são batizadas, mas em um determinado momento das nossas crianças, elas são convidadas diante de toda a igreja a professar a sua fé. Por isso, o momento de profissão, de confissão de fé, onde elas vão poder dizer, não, o batismo dos meus pais, eles fizeram porque me incluíram na vida da igreja, a igreja se responsabilizou comigo, e agora eu, diante de toda a igreja, testifico que eu amo esse Senhor e que agora eu quero fazer parte ativa diante de vocês, de maneira visível, testemunhal, que eu reconheça aquele batismo como sendo de purificação dos meus pecados, simbolizando a unidade na igreja, né? Então, Santa Ceia é um sacramento. Nós somos abençoados por causa disso. O batismo é um instrumento de graça de Deus, onde Deus nos abençoa, porque quando nós somos batizados, nós somos inseridos na vida da igreja, e a igreja nos abençoa. Então, o batismo é um sacramento, ordenança de Cristo, não tem discussão. É claro e direto. 1 Coríntios 11, 23, foi lido a leitura que a gente sempre lê na Santa Ceia. Porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei, que Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, partiu, tendo dado graças, partiu e disse que é o meu corpo. Depois também disse a respeito do cálice, né, que é o sangue da nova aliança, no sangue de Cristo, né? Esse sacramento também é ordenança de Jesus e também tem uma dimensão comunitária. Representa a unidade no sangue de Jesus. Deve ser o mesmo, né? Representa a unidade no sangue de Jesus, mas também representa a unidade da igreja. Representa que a gente, de fato, somos uma família na fé. Por isso que a Bíblia fala que aqueles que comem e bebem do corpo de Cristo são um com Ele, né? E por isso a importância de reconhecer esse sacramento. Nós não podemos participar do batismo sem entendimento, e nós também não podemos participar da Santa Ceia sem entendimento. Nós precisamos ter entendimento e usufruir desses dois. Essas duas coisas, o batismo e a Santa Ceia, fortalecem a nossa fé e são instrumentos de Deus para que a gente cresça na graça. Tá bom? Os católicos pensam de igual maneira. Só que eles acrescentaram outros 5. Além do batismo e da Eucaristia é Santa Ceia, tá? A palavra Eucaris ali, né? É a palavra grega para Santa Ceia, para comunhão na Santa Ceia. Então, é a mesma coisa. Inclusive, os metodistas mais antigos também chamam de Eucaristia a Santa Ceia, né? Porque é a mesma palavra, só que grega, né? Mas eles têm a confirmação, que é isso que eu comentei para vocês da profissão de fé, né? Que tem o matrimônio, que é o casamento. Eles têm a ordenação de padre, a ordem, né? Eles também têm a unção dos enfermos e a penitência. Nós compreendemos que o casamento é um instrumento de Deus na nossa vida e Deus nos abençoa pelo casamento. É um meio de graça? É, claro que é. A ordem, né? Ser pastor, ser alguém ordenado ministerialmente como evangelista, como missionário, é um meio de graça, é bênção de Deus? Claro que é. Mas não são mandamentos que saíram da boca de Cristo. E os próprios católicos fazem essa diferenciação sem perceberem. Quer ver? Para o católico, se ele não casar, é pecado? Se não casar é pecado, o padre está pecando. Para o católico, a extrema unção, né? Se você não receber a extrema unção no seu caixão, antes de ir para o caixão, não receber a extrema unção, você está cometendo pecado? Não, claro que não. Você está lá deitado na cama, aí um padre não chegou a tempo de te ungir, aí a culpa é do cara que está ali. Não, isso não é pecado, né? Mas não participar da Eucaristia para o católico é pecado? Então é um sacramento que está acima dos outros, viu? Eles mesmos fazem diferença e não percebem. Se não for batizado na igreja católica, pode participar da Eucaristia?
Não pode. Não ser batizado católico também é pecado para eles. Então, eles mesmos acabam diferenciando. Entre eles tem sacramentos que estão num nível mais importante até de santidade do que de outros, né? Aquele que não se ordena padre não está pecando, mas todo padre precisa participar da Eucaristia, todo padre precisa ser batizado, senão não pode ser padre, né? Então eles mesmos fazem essa diferenciação. Por isso que nós, protestantes, a gente entende que todas essas coisas são bênçãos de Deus. A confirmação, que é a profissão de fé, a penitência. O que é penitência? Penitência não é ficar batendo nas costas, né? Penitência é jejum, oração, é você se abster de coisas que te fazem pecar, né? É você pedir perdão dos seus pecados para alguém. Essas coisas são penosas, são difíceis e exigem da gente. Pedir perdão para alguém que a gente não gosta é difícil, né? É uma penitência, mas tem que pedir. Tem que pedir. Tem que dizer, me perdoa. Pagar dívidas. Tem que pagar dívida, gente. Né? Pagar imposto é difícil, tem que pagar. Então, tudo aquilo que é penoso, mas que é justo, que é penitência, nós também entendemos que é um meio de graça. São instrumentos na mão de Deus para sermos abençoados. São canais onde Deus multiplica a sua bênção sobre nós, porque é obediência. Mas existem dois deles que são inegociáveis, até entre católicos e protestantes, que é do cristianismo, puro e simples. Batizou? Se você batizou, você faz parte da igreja de Cristo. Se faz parte da igreja de Cristo, está tomando Santa Ceia? Está tomando com entendimento? Sim, ótimo. Então, show de bola. Você está cumprindo com duas ordenanças ritualísticas de Jesus. São rituais, mas são rituais que apontam para verdades profundas do cristianismo. O novo nascimento, a purificação dos pecados e a comunhão no sangue de Cristo. Não tem igreja cristã no mundo que não tem essas duas coisas. Se tem, não é cristão. Aí aceita. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Pergunta. Com entendimento? Isso. Não, é assim mesmo. Por que a gente pede perdão antes de participar da Santa Ceia? Imagina que a Santa Ceia é o símbolo do sangue de Jesus sendo vertido. E é o símbolo da carne de Cristo sendo entregue por nós. Aí você olha para Cristo, tá? Imagina que você está olhando para Cristo naquele dia, crucificado, sendo ali morto, né? E ele fez isso por quê? Por causa dos nossos pecados, certo? Aí você não confessa que é pecador. Então você confessa que está matando Cristo. Se você confessa que é pecador e não quer pecar, você aceita o sacrifício dele por ti. Então, se você bebe do sangue de Cristo e come da carne de Cristo e não confessa que é pecador, você não quer mudar de vida, você é acusado de matar Cristo. Por isso que a Bíblia diz que aquele que bebe e come sem discernir o corpo é culpado, é réu, né, de matar o próprio Cristo. Você é ali um dos contados de sendo aquele que é contra Cristo. Agora, se você... Não, peraí. Eu vou beber do sangue e da carne de Cristo como alguém que reconhece que não merece participar de Cristo e que ele morreu por mim. Senão, vira até uma celebração que Cristo morreu como sendo nosso inimigo, né? Imagina, vamos trocar o cenário para que fique bem claro o entendimento. Vamos pegar aqui um nome que ninguém gosta, né? Adolf Hitler. Aí as pessoas pegam um uniforme do Hitler com o símbolo do nazismo. E aí eles fazem uma grande festa em volta desse uniforme. E comem e bebem, e levantam esse uniforme. O que você pensa? Que são tudo nazistas, porque estão comendo em volta ali, fazendo uma festa com aquele uniforme nazista. Parece uma celebração a Hitler, né? Um homem mau. Agora, se eles fazem uma grande cerimônia, do mesmo jeito, e o ápice da cerimônia é rasgar uma bandeira nazista no meio e botar fogo nela, o que significa? A liberdade, né? Finalmente acabou o regime nazista. Então, comer em volta de alguma coisa, celebrar em volta de alguma coisa, precisa ser bem explicado o que está sendo celebrado. A gente não celebra que Cristo morreu. Espera aí. A gente celebra que Cristo morreu por nós, quando nós éramos ainda pecadores. E morreu por nós para nos dar a vida que nós não merecíamos, para que nós tivéssemos unidade uns com os outros. Por isso que na Santa Ceia Jesus diz, né, deixa bem claro ali, nós precisamos discernir, ter entendimento do que é o corpo de Cristo. E o que é o corpo de Cristo? A igreja. Então eu tenho que estar bem com a igreja, eu tenho que amar os meus irmãos, eu tenho que ter uma vida íntegra diante da igreja, eu preciso ser íntegro diante de Deus. Não adianta tu ficar brigando com todo mundo e participar da Santa Ceia, né? Porque você está comendo do corpo de Cristo, está pecando, é verdade, Alexandre. Está comendo do corpo de Cristo, simbolicamente,
E no corpo de Cristo visível na terra, que é a igreja, você tem dissensões e brigas e separação, então a Santa Ceia não está sendo bem executada ali, não tem discernimento. Né? Porque... Oi? Sim. Sim, aham. Sim, pergunta muito boa, fala no microfone aqui que eu esqueci de te entregar. Pergunta muito boa da Raquel, falou sobre a questão de participar da Santa Ceia, que nós metodistas permitimos que as pessoas possam participar da Santa Ceia sem serem batizados. E você faz a questão acerca do entendimento da Santa Ceia. Né? Se tem que ter entendimento, por que um não batizado pode participar da Santa Ceia? Essa é uma questão bem profunda, bem importante. Porque nós compreendemos que na celebração da Santa Ceia, que ocorre dentro do culto, foi explicado. Se nós não explicarmos no culto, se nós não falarmos que o corpo e o sangue de Cristo é comunhão com Cristo, não tiver confissão de pecados, aí é culpa do pastor. Nós, como pastores, estamos negligenciando, como celebrantes da Santa Ceia. Por isso que nós temos um ritualzinho que explica como tem que fazer. Né? Porque a gente precisa explicar. Se só disser assim, gente, ó, tem Santa Ceia, vem comer aqui. Consagra os elementos e come. Mas peraí, você não está ensinando nada. Lembra que participar da Santa Ceia, o texto é claro lá em 1 Coríntios, né? Todas as vezes que vocês se reunirem, comerem e beberem, vocês anunciam a morte e ressurreição de Cristo, né? A volta de Cristo, até que Ele volte. Então, eu preciso anunciar. Então, quando eu chamo as pessoas para comerem na minha casa, que nem Jesus chamava para comer, na verdade, Ele ia na casa das pessoas, né? Porque Ele mesmo não tinha nem onde repousar a cabeça, mas Ele ia na casa das pessoas, Ele não saía comendo com prostitutas e pecadores e ia embora. Tinha uma dimensão de explicar o Evangelho. Tanto que a Bíblia deixa bem claro lá no livro de João, quando ele vai falar com Zaqueu, né? Ele senta à mesa de Zaqueu, e depois de falar com Zaqueu um monte, o Zaqueu, parece que ele pega o notebook dele, uma hora fecha na mesa assim e fala, rapaz, quer saber? Vou devolver tudo que eu roubei. Vou mudar de vida. Ele abre a carteira e fala, ó, de quem eu roubei eu vou devolver 4 vezes mais, não quero mais essa vida para mim. Por quê? Porque ele estava participando de uma santa ceia, de uma santa comunhão com Cristo. Então, nós não exigimos que sejam batizados, porque nós batizamos em Cristo pessoas que querem fazer parte da igreja de Cristo, certo? Mas, você pega, por exemplo, o que a gente aprendeu sobre serem meios de graça, as pessoas são abençoadas quando participam da Santa Ceia. Por isso que a gente sempre fala, a mesa está posta e ela não pertence à igreja metodista, ela pertence a Cristo. Quem tem fome, venha e coma do pão da vida. Quem tem sede, venha e beba da água da vida. Né? Aqueles que querem ter comunhão com Cristo, a hora é agora de você se assentar com Ele e querer ter relacionamento com Jesus. Qual que é o caminho natural disso? As pessoas começarem a fazer parte da vida da igreja. Então ela batiza. Então o que é importante? É importante que aconteçam as duas coisas. Mas qual a ordem? O caminho talvez mais natural para alguns, para mim também me parece o caminho mais natural, é a pessoa conhecer a igreja, batizar-se e participar da Santa Ceia. Mas você vê que Zaqueu não foi batizado na nova aliança e comeu com Cristo. Né? Então é importante ter comunhão com Cristo e participar desses instrumentos de graça. Lembra que a graça é um instrumento de salvação. Né? A graça, somos salvos mediante a fé, pela graça. Né? Então participar dos meios de graça, dos instrumentos de graça, é para a nossa salvação e ao mesmo tempo para o nosso fortalecimento na fé. Então quando eu chamo alguém que não conhece Jesus, prego e depois de um sermão participa da Santa Ceia, entendendo a dimensão da confissão de pecados, de ter comunhão com Cristo, e ele come, ele volta para casa santificado. Ele sai daquele lugar ali, como Jesus disse, vai em paz, a tua fé te salvou. Então essa é uma questão muito importante, principalmente para os pastores. Se a gente não fizer isso, nós estamos pecando, porque a gente está ministrando Cristo para as pessoas sem explicar quem é Cristo. E aí vira uma confusão. Excelente pergunta. Sabe que eu nasci na igreja batista. E os batistas não dão Santa Ceia para quem não é batizado. Não, justamente por causa dessa dimensão de compreender. Mas discernir o corpo não significa que você tem que entender muitas coisas. Você tem que entender uma coisa. Cristo morreu por você e se você confessar os seus pecados, você é salvo por Ele. Você quer? Sim. Então coma e beba de Jesus e volta para casa santificado. E volta aqui para a gente batizar você e ter comunhão com a igreja. Né? Por que essa diferença, então, entre os católicos e os protestantes? Quando que surgiu essa diferença? Na Reforma Protestante. E por que essa diferença? Os reformadores, Lutero, Calvino, Wesley, consideram o sacramento apenas aquilo que, 2 pontos, foi diretamente instituído por Jesus Cristo. 2, possui um sinal visível ligado à promessa do Evangelho. Né? Promessa do Evangelho. Então,
aquilo que está ligado diretamente com o Evangelho, saiu da boca de Cristo, é sacramento. Os outros ritos, casamento, ordenação, unção, são importantíssimos, mas visto como ordenanças, também como meios de graça, mas não como sacramentos no estilo estrito da palavra mesmo. Sacramento. Então, meio de graça. Casamento é um meio de graça, rapaz. A Isabela é graça de Deus na minha vida. Eu sou abençoado por causa do meu casamento, por causa dos meus filhos. Né? Tem meios de graça na família da fé. Mas é um sacramento? Não, sacramento é o que sai da boca de Cristo, que liga ao Evangelho e que é a ordenança para todos, sem distinção. Homem, mulher, criança, adulto, Santa Ceia e batismo é para todos. Jovens, né? Então, o batismo, nova identidade em Cristo, como nós falamos, né? E a Santa Ceia, tem algo que eu queria trabalhar aqui um pouquinho mais na Santa Ceia, que é a questão da comunhão entre os irmãos, né? A gente come e bebe do mesmo cálice. Pensa que o presidente do Brasil, ele tem um motorista e um carro que ninguém tem, né? Que não é todo mundo que tem, desculpa. É só ele que tem. Imagina que todo brasileiro tivesse um motorista e o carro do mesmo modelo do presidente. Então aqui a gente está tendo, se isso acontecesse, a gente está tendo uma equidade, uma igualdade, um mesmo jeito de se locomover. Todos se locomovem da mesma forma. Quando nós todos comemos e bebemos do mesmo sangue, do mesmo corpo de Cristo, estamos anunciando que todos, seja bispo, seja presbítero, seja missionário, seja visitante, todos têm o mesmo valor diante de Deus e são alvos da mesma graça diante de Deus. Não tem diferença. Se a pessoa se converteu em 2 minutos, participou da Santa Ceia e converteu-se ali, ela tem o mesmo valor, a mesma importância do bispo, que é bispo já há 20 anos, que é cristão há 35 anos, que já pregou tantos sermões e que tem vida de santidade. Mesmo, Deus olha para os dois e fala: venham os dois, são benditos do meu Pai, são justos diante de Deus, juntos diante de mim, porque meu filho morreu por eles dois. Não tem distinção. Então, esse é um caráter importante da Santa Ceia. O batismo é a mesma coisa. Por isso que meu pai disse uma coisa para mim um dia que mudou minha vida. Eu nunca mais tive medo. Filho, honre a palavra de Deus acima de todas as coisas. Conheça a palavra de Deus todo dia. Agarra a Bíblia. Você tem que pingar a Bíblia por aí quando você caminha. Tem que estar encharcado de Bíblia. Porque diante da Bíblia, não só Satanás se prostra diante da palavra. Bispos se prostram diante da palavra. Pastores se prostram diante da palavra. Presidentes, autoridades se prostram. Então não é o cargo de alguém. Não é por ser bispo, presidente, pastor, presbítero, chefe, deputado, presidente, congressista, rei, monarca. Não, não, não. Esse título não importa se ele estiver fora da palavra de Deus. Está na palavra de Deus? Opa, tratamento com o bispo é claro, precisamos honrá-lo. Presidente, precisamos orar por ele. A gente entende isso. Mas se está negando a Escritura, eu lamento. Se prostre diante da Bíblia, você está errado. Eu estou certo, estou junto com a Bíblia, você está errado. Ponto. Não é uma questão de opinião aqui. Não está debatendo opinião, está batendo a palavra de Deus. Por isso que se um presbítero, um pastor, um bispo, qualquer um da igreja, falar algo contrário à Escritura, a Bíblia deixa claro, né? Quem ensina algo contrário à Escritura, prega isso, é maldito. Então você precisa, com amor, dizer: não, está errado isso. Mas se não resolveu, você precisa denunciar isso, né? Porque diante da autoridade da Escritura, tudo se prostra. Então precisamos ter comunhão com os irmãos, tanto no batismo quanto na Santa Ceia. 2 sacramentos. Mas isso aqui só vai ter sentido, e agora encaminho para o final, para não queimar a moleira, né? Queria um calor, né? Então toma. Para a gente terminar, isso tem que ter sentido prático na vida, gente. Tá? Senão vira só um ritual de igreja. Tem que ter vida prática. Tem que fazer sentido na vida prática. Tá? Então, os sacramentos não são cerimônias, mas são momentos de fé viva na igreja em sentido comunitário. Eu preciso viver meu batismo todo dia. A purificação dos meus pecados. Por isso que todo culto que a gente faz tem confissão. Me limpa. É como se eu estivesse de novo naquelas águas, né? Eu preciso renovar na minha vida o batismo. Pô, se você se batizou, você nasceu de novo, de maneira visível, um sinal visível de você ser purificado dos seus pecados, por que tu está voltando para a imundícia dos pecados toda vez? Caindo de novo no ego, de novo no orgulho, de novo na mentira, de novo na soberba, de novo na pornografia, de novo na maledicência. Rapaz, deixa isso. Isso já ficou lá nas águas, velho. Você precisa viver isso na dimensão da tua vida, senão você só tomou um banho legal, um banho público, né? E a Santa Ceia? Não adianta dizer que nós participamos do mesmo sangue, se não é visível o mesmo sangue. Se você pegar o Miguel, fizer um exame de sangue nele, vai dar que é meu filho, né? A gente é igual, cara, nesse sentido. E se pegar o nosso sangue tudo aqui, de acordo com a ciência, vai apontar para uma única mulher,
ancestral. Todos nós temos uma ancestral feminina em comum. Fato científico isso. Todos os seres humanos vieram de uma única mulher, de uma mesma mulher. Quem? Eva. Né? Tanto que isso é chamado de Eva mitocondrial. Nossas mitocôndrias apontam que existiu uma única mulher. Lá no início, que deu a vida a todos nós. Todos nós viemos da mesma mulher, mesma ancestral feminina. Pois bem, isso está no nosso sangue. E na igreja? O sangue de Cristo está passando em todo mundo? Se está passando em todo mundo, quando eu olho para o Eliezer, eu vejo o que tem na Suzy, vejo o que tem no Eliezer, vejo o que tem no André, na Sheila, né? Vejo o que tem no pastor, em todos vocês, no Alexandre, né? Eu preciso ver, me escolhe, né? Agora, se você diz assim, não, rapaz, o jeito de ser, as atitudes, o coração do pastor não é igual ao da igreja. E nós percebemos que a igreja está bíblica e o pastor não está seguindo a vontade de Deus. Então o pastor está doente, não está vivendo a Santa Ceia como deve viver. Não está vivendo a comunhão da Santa Ceia, a dimensão da Santa Ceia. Como disse antes, os sacramentos são testemunhos, são sinais visíveis da graça de Deus, meio pelo qual somos abençoados, que testificam Cristo. É tão bonito tu ver as pessoas de branco indo se batizar, aquela fila de pessoas de branco. Me lembra o texto de Apocalipse, né? Aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, né? Aquilo é lindo. Uma pessoa que não entende nada de Bíblia, nada de igreja, quando vê todo mundo de branco se batizando, quer ir também, porque acha legal. Porque aquilo é lindo, aquilo é maravilhoso. Pessoas indo às águas e saindo de lá, nova criatura, né? Batismo por imersão, por exemplo. Ou recebendo, né, sobre a cabeça a água que desce, como diz o Salmo 133, óleo que desce sobre a barba de Arão, e aquilo sendo purificado, a pessoa chorando, saindo dali com entendimento do que ela está fazendo. O ímpio olha para aquilo e diz, eu quero a bênção de Deus também, batiza eu aqui, né? Então, nós precisamos viver essas coisas na nossa vida diária. Não podemos mais pensar no batismo sem viver a nova vida e não podemos participar da Santa Ceia sem, de fato, vivermos a Santa Ceia no cotidiano. Amém, gente? Alguém tem dúvidas? Alguém quer comentar alguma coisa? Tu gostou do culto da quadra? Show de bola. Deixa eu ser mais específico então, né, Alexandre? Alguém quer comentar alguma coisa dos sacramentos? Não, brincadeira, brincadeira. Eu também gostei muito. Só tem que ser um pouquinho mais cedo, né? Senão a gente torre aqui, né? Mas eu gostei muito. Para nós encerrar... eu sou filho de alemão, né, cara? Para nós encerrarmos, gente, você sabia que existe uma diferença também entre a forma como acontece a Eucaristia entre os protestantes e os católicos? Os católicos acreditam que o vinho e a hóstia, né, o corpo de Cristo, o pão, vira sangue e corpo de Cristo, literalmente. Que ali você está comendo e bebendo realmente de quem Cristo é, ali, presencialmente, físico. Eles chamam isso de transubstanciação. A substância se transforma fisicamente em Cristo. Para mim, isso não procede, para os protestantes não. Isso é até meio canibalismo, né? A ideia é o sentido simbólico, espiritual. Então, o que os protestantes acreditam? O que nós, como metodistas, acreditamos? Que ali é a presença simbólica naqueles elementos, mas verdadeira no culto. Cristo está aqui no culto. Quando nós comemos do pão e do sangue, Cristo está de fato nos abençoando. Mas aquilo ali ainda é pão e ainda é vinho, né? Ainda é pão e vinho. Mas aquilo representa a presença manifesta de Deus no corpo de Cristo, que é a igreja, né? Cristo não está no pão físico. Cristo está no corpo físico dele sobre a terra que somos nós. Vamos orar, gente? Vamos ficar em pé? Deus, obrigado por essa palavra. Pedimos agora que o Senhor nos abençoe. Nós não passamos protetor solar, então cuide da gente, Jesus. E eu também peço que o Senhor abençoe nosso almoço, nosso domingo. Leva a gente para casa em segurança. Cuide da gente, Senhor. E eu te agradeço por ser um Deus amável, bondoso, um Deus digno de glórias, louvores e honras. E nos ajuda, Pai, a também testemunharmos para essa cidade, para esse bairro, que nós temos também a boa prática de manifestar o Teu nome aqui fora, para que todos vejam que o Senhor é bom e que grandes coisas o Senhor tem feito no meio de nós. Nos ajuda a viver a Santa Ceia na igreja e fora dela. Ele nos ajuda a viver o batismo na igreja e fora dela. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, gente.